dia, turma, tudo bem? Vamos iniciar mais uma semana e a gente vai continuar no nosso conteúdo de português ali na página 10. Bom, hoje nós vamos estudar a 10, a 11 e a 12. A gente vai continuar ali falando sobre romance e ficção científica e relembrando alguns temas que a gente já estudou. Falando em romance de ficção científica, o que seria isso? Bom, lembrando, é como se fosse uma história, certo? Criada no grande imaginário. Quando a gente fala de ficção, algo muito mágico, muito imaginário, ele pode ser dentro de um drama, ele pode ser dentro de um romance, como é o que a gente está vendo, ele pode ser dentro de uma história de terror. E a científico é embasado, é algo estudado, certo? Então a gente está falando de romance com embasamento de ficção científica. Vamos dar continuidade ali, é como se fosse a questão 13 do livro na página 10, livro didático. Eu vou dar continuidade na leitura do texto para a gente entrar um pouco mais nesse assunto, certo? Vamos lá. É admirável, capitão. Imagino que um dia a eletricidade vai substituir a água, vai substituir o vento, a água e o vapor. Quem sabe? Vamos continuar a visita? Propôs o capitão. Novamente seguiu o Capitão Nemo. Fomos até o centro. Ali havia uma espécie de poço aberto entre duas divisórias. Estanques. O que seriam essas duas divisórias estanques? Estanque seria algo vedado, que não deixa a água passar. Uma escada de ferro cravada na parede levava até a extremidade superior. Perguntei ao capitão para que servia. Leva até o barco. Tem um barco? Sim, um pequeno barco com vela e remos para os passeios e a pesca. Mas então o submarino volta à superfície? Não. O barco fica preso dentro de um compartimento no casco superior do Nautilus. Esta escada nos leva até uma escotilha. O que é uma escotilha? É uma abertura para a passagem de ar, de luz, pessoas e cargas. É uma abertura que tem dentro do submarino. Absolutamente estanque. Lembrando, absolutamente vedada, não passa água ali. Que dá para outra abertura no casco. Entramos por um, fechamos e depois abrimos a outra, para não inundar um submarino. Então, assim, tem duas portas. Vão entrar nessa daqui, abriu para entrar, fechou. Ficam nesse meio aqui, ó. Que daí onde esvazia para não passar água pro outro. Aqui fechou? Agora pode abrir aqui, passar e depois fechar. Certo? Como volta a bordo? Eu não volto, senhor Aronnax. É o Nautilus que vem até mim. Envio um sinal e ele vem me resgatar. Passamos por um camarote de 2 metros de comprimento, onde Ned Land e Conseil, servidos com uma boa refeição, davam trabalho aos seus dentes. Depois, abriu-se uma porta ali na cozinha. Ali a eletricidade resolvia todos os problemas relativos à preparação das refeições. Aquecia também aparelho de destilação que transformavam a água do mar em potável. Havia também um quarto de banho, com água tanto fria quanto quente. Em seguida, vinha o posto de comando, com cerca de 5 metros. Não pude ver o seu equipamento, porque a porta estava fechada. Ao fundo havia uma quarta parede divisória, estanque. E depois a casa de máquinas. Entrei em um compartimento onde o capitão Nemo, sem dúvida um engenheiro extraordinário, dispusera aparelhos de navegação. Quando falo dos personagens Ned Land e Conseil, Ned Land é um marinheiro canadense contratado para a expedição que saiu à procura de uma criatura no mar que atingiu um navio de passageiros. Conseil é o assistente fiel do professor Aronnax. Os dois juntos de Aronnax caíram no mar e foram para o submarino Nautilus. Dentro de uma história, dentro de uma
romance, de uma ficção científica, dependendo de como ela é contada, tem toda a parte do narrador. Com certeza vocês já assistiram alguns filmes que de vez em quando a pessoa para e olha para a câmera e começa a falar com a câmera. Então ela conta um pouco da história dela e ela mesma é o narrador. E outros filmes não precisa. Por quê? Porque já vai demonstrando como é que tá a cena pra gente entender. Então, assim, quando que surge a voz de um narrador dentro de um texto? Dê uma olhadinha nesse trecho. É admirável, capitão. Imagino que um dia a eletricidade vai substituir o vento, a água e o vapor. Quem sabe? Vamos continuar a visita? Propôs o capitão. Então, o narrador, ele falou ali no final da fala do capitão o que o capitão estava fazendo. Então, assim, quem sabe? Vamos continuar a visita? Foi a fala do professor. Então, o narrador vem e fala. Então, foi o que o capitão propôs. Propôs o capitão a continuar a visita. Quando um personagem vai falar, quando um personagem vai ter a sua fala dentro do texto, sempre vai ser antecedido, sempre vai ter antes da fala do personagem um travessão. Por exemplo, nessa frase aqui. Leve até o barco. Respondeu. Vocês estão vendo que tem um tracinho, um travessão antes da fala do personagem e depois da fala dele também tem outra travessão. Por quê? Porque está dando voz ao narrador. Quando vem um travessão, lembrem-se, vocês lembram do discurso direto e do discurso indireto? Sempre que for um discurso direto, eu estou falando diretamente com vocês, vem um travessão antes, porque esse travessão está simbolizando que alguém vai falar. Senão, ele não é acompanhado de um travessão, é só uma fala de descrição da cena. As atividades vão ser da página 10, que no caso seria a 13ª questão, que vocês vão ler o texto, se vocês acharem necessário, vocês releem o texto. E a página 11. A página 11 ele vai ser praticamente em cima desse primeiro textinho, desse trecho da frase que está escrito ali na 14ª questão. Novamente seguiu o Capitão Nemo. Fomos até o centro. Ali havia uma espécie de poço aberto entre duas divisórias estanques. Uma escada de ferro cravada na parede que levava até a extremidade superior. Perguntei ao capitão para que servia. Leva até o barco. Respondeu. Então, baseado nesse trechinho, vocês vão sublinhar as partes que tem a voz do narrador. Quando é que o narrador tá dizendo, tá descrevendo o que está acontecendo ali naquela cena? Qual é a reação do narrador diante do que você vê? Circule a fala do personagem. Dentro desse texto, se tem uma fala, lembrem, fala é sempre com um travessão antes. O uso do travessão indica discurso direto ou indireto. Copie do trecho a frase que indica uso de discurso indireto. Agora reescreva essa frase usando discurso direto. Então, vocês vão achar onde está o indireto e vão reescrevê-la como se fosse um discurso direto. Já na página 12, vocês vão fazer só até a questão 15. A 16, que é outro texto, vocês não vão responder. Ou seja, vocês vão responder só essa parte branquinha aqui. Aí a gente vai para as atividades do livro de atividades. Começa na página 5, mais um textinho, certo? Que vocês vão fazer a leitura e vão fazer a interpretação desse texto. A atividade vai até a página 7, porém, só até a 8ª questão. Aqui, como vocês podem ver, tempo verbal já é outro conteúdo. Então, vocês não irão responder, só até esta parte aqui, só até a 8ª questão. Então, as atividades são com embasamento de texto e interpretação do mesmo, com exceção das perguntas a respeito de discurso direto, quando estou falando diretamente, quando o personagem dirige a voz, dirige a pergunta, ou indireto, quando quem fala é o narrador. Vamos responder as atividades agora. Qualquer dúvida, podem perguntar para a prof. Beijos e até mais!